24 de janeiro de 2019. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero, antes da gente começar aqui, dar um lembrete, tá? Você vai acompanhando o programa, vai deixando aí o seu comentário, vai deixando aí a sua pergunta e lá no finalzinho eu vou responder tudo e eu vou ler tudo, tá bom? Então, não deixa aí de acompanhar e deixar, além da sua curtida, deixa o seu comentário e a sua participação aqui com a gente, tá? Bom, hoje nós vamos dar mais um passo na compreensão do que é a saúde integral. Então, a gente vai observar outra forma de usar o toque terapeuticamente para além da massagem. Você lembra que no nosso segundo programa nós falamos sobre a massagem, sobre o toque? Se não lembra, vai lá ver, porque vale muito a pena, tá? Hoje nós vamos olhar com outros olhos o abraço. Sim, abraço. A ciência tem estudado o abraço desde meados da década de 80, lá dos anos de 1980. E as suas descobertas têm sido muito positivas e mensuráveis em relação aos efeitos terapêuticos do abraço, tanto física quanto psicologicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles conseguem tirar em exames efeitos físicos que o abraço proporciona no organismo, né? Então você não tem só a questão emocional e psicológica, mas você também tem evidências físicas, bioquímicas de que o abraço sim gera efeitos terapêuticos para a nossa saúde. Bom, descobriu-se então que o abraço promove a síntese e a liberação da ocitocina, que é o hormônio do aconchego, do amor, da felicidade. Aí cada um chama ele como bem entender. Mas, para que se tenha os efeitos, o abraço precisa ser muito bem dado. Existem vários tipos de abraço, cada um com o seu significado e a duração específica para uma finalidade terapêutica. Então é isso que a gente vai ver. Bora lá logo ver como isso funciona. Bora? Seguinte, vamos começar então entendendo o que é essa tal dessa ocitocina, que é quem trabalha aí bioquimicamente no nosso organismo, por todos os efeitos do abraço, tá? Então, a ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise. Tudo isso fica aqui, tá? No nosso cérebro. E ele tem como função promover as contrações uterinas, reduzir o sangramento durante o parto, estimular a liberação do leite materno. E daqui para frente, ela já não fica só com as mulheres, tá? Daqui para frente, os homens também começam a se identificar com os efeitos da ocitocina, porque ela também desenvolve, ajuda, né? Proporciona o desenvolvimento do apego e da empatia para com a criança e outras pessoas, produz parte do prazer do orgasmo e também modula a sensibilidade ao medo. Que coisa interessante, né? Bom, a ocitocina é um hormônio que é principalmente ativado através do contato físico, toque. É facilmente liberado através dos abraços e dos beijos, mas que também responde a outros estímulos, como uma palavra afetuosa ou mesmo um simples tapinha no ombro, sabe aquele que você dá no amigo, parceiro? Pois é, tudo isso libera ocitocina que faz todas essas maravilhas aí no nosso organismo. Todos temos na pele receptores chamados de corpúsculos de Meissner. É difícil o nome, mas a gente já viu que eles são receptores que ficam na pele. Então, eles são componentes que nos permitem perceber a temperatura, a textura das coisas, as carícias, os beliscões, etc. Eles são responsáveis ali por todo o nosso sentido do tato. Então,
Uma vez que alguém tocou na sua pele ou que você tocou em alguma coisa quente ou gelada, você percebe que isso aconteceu porque ele manda lá para o cérebro o sinal de que você tocou em alguma coisa gelada, alguém tocou em você, e aí você fica entendendo o que está acontecendo dentro do tato, né? Meu Deus, me fugiu o nome. Mas enfim, nós temos o tato, o olfato, a visão, os sentidos, exato, o sentido do tato. Então, assim que eles recebem o estímulo, eles enviam um sinal para o seu córtex cerebral que interpreta qual tipo de estímulo. Pois bem, temos mais destes corpúsculos nas mãos e nos lábios. Sabia disso? Pois é. Então, a ciência resolveu dar essa estudada toda aí na ocitocina e nós temos aqui alguns resultados. Então, em uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, o funcionamento do cérebro de um grupo de voluntários foi monitorado através de ressonâncias magnéticas. Fazendo isso, foi possível comprovar que um abraço estimula notavelmente a produção de ocitocina. Então, enquanto as pessoas abraçavam, elas depois entravam na máquina de ressonância e lá eles viam todo o cérebro aceso nessa região que produzia e liberava a ocitocina. No grupo analisado, o abraço deveria ser de uma pessoa pela qual o indivíduo não tivesse atração sexual ou paixão. Ou seja, uma pessoa que despertasse sentimentos exclusivamente fraternos. Guarda bastante esse resultado dessa pesquisa aí na sua cabeça, tá? Algumas curiosidades sobre a ocitocina, que também foram descobertas através de estudos. Quando a ocitocina é liberada, ela aparece no sangue. Então você aumenta, tem bastante volume de ocitocina circulante no seu corpo. E quando isso acontece, a amígdala, que é uma outra estrutura dentro do cérebro, desencadeia aí uma série de reações que se traduzem em um comportamento mais generoso e tranquilo. Então veja só, além de você ter todos os benefícios que a ocitocina produz para você, você ainda ganha um estímulo da tranquilidade, né, de agir e conviver com tranquilidade e da generosidade. Então você fica mais aberto à benevolência que existe no mundo, você fica mais aberto a trocar com as pessoas, tá? Não quer dizer que você vai ser bobo por aí dando tudo que é seu, não é isso, mas você ganha um nível mais profundo de generosidade com bastante ocitocina circulante no corpo. O hormônio dos abraços também contribui para a produção de mais serotonina e dopamina. Lembram dessa dupla aí? Em palavras mais simples, e se você não lembra o que essa dupla faz, né, eles reduzem o estresse. Então, a bastante ocitocina circulando ajuda aí a produzir mais serotonina e mais dopamina, o que reduz o estresse e ajuda a ter uma atitude mais positiva diante da vida. Então, veja só, além de você ser mais generoso, você ganha maior capacidade de lidar com as intemperanças da vida, né? Então, a gente pode dizer também que a ocitocina nos ajuda a ser mais resilientes, né? A cair e levantar com uma visão um pouco mais positiva da vida aí, e com uma força de superação um pouco maior. Bom, isso é só o que a ocitocina faz. Então, se uma mulher está parindo, ela vai ter essa ocitocina. Se alguém tocou em você de uma maneira mais carinhosa, você vai ter isso acontecendo. Bom, visto isso, os cientistas resolveram estudar os abraços. Afinal de contas, abraçar é também um ato de tocar, né? E eu separei algumas dessas pesquisas que vêm sendo realizadas há alguns anos, e a gente vai começar com uma que diz que os abraços
protegem contra os efeitos do estresse. A gente viu o que a ocitocina faz, né? E aí eles foram lá ver se isso funcionava com abraço também. Então, uma pesquisa feita pelo professor de psicologia de Carnegie Mellon de psicologia da Universidade de Carnegie, né, nos Estados Unidos. O nome dele é Sheldon Cohen. Ele comprovou que o abraço protege dos efeitos do estresse, da depressão e da ansiedade. Quer um ansiolítico barato? Abraço, né? Perfeito. Então, o estudo foi publicado em 2014 na revista de psicologia lá nos Estados Unidos, e foi muito interessante o resultado que eles chegaram lá. Também submeteram pessoas a momentos de abraço e fizeram entrevistas, né? E tiveram os métodos próprios deles lá e descobriram que ela combate. É interessante como um estudo vai complementando o outro, né? Esse outro estudo aqui diz que abraços diminuem os riscos de infecções. Esse é muito interessante. Vamos prestar atenção. Então, durante a pesquisa sobre os efeitos dos abraços em pessoas estressadas, aquele senhor, o Sheldon Cohen, continuou lá o trabalho dele com os abraçadores. Ele entrevistou 404 adultos saudáveis e durante 4 noites ele fez essa entrevista e indagou por telefone esses participantes sobre assim, quantos conflitos eles tinham por dia, conflitos interpessoais, né? E quantos abraços eles recebiam. Depois dessa pesquisa ter sido feita por esses 14 dias, aí, essas 14 noites, ele pegou esses 404 voluntários adultos e colocou em quarentena, expostos propositalmente ao vírus comum da gripe. E eles ficaram então lá para ele avaliar os efeitos, né? O que acontecia com aquelas pessoas por 40 dias que foram expostas a um vírus de gripe comum, né? Eles estão seguros, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. O encanto dessa pesquisa é o seguinte: ele descobriu que quem recebeu mais abraços teve reduzido o risco de infecções. Então, quem recebeu mais abraços ou não desenvolveu a gripe, ou se desenvolveu, os sintomas foram muito mais amenos e tiveram uma maior capacidade de se restabelecer. E que também essas pessoas que receberam mais abraços enfrentaram melhor os conflitos que surgiram e tiveram mais facilidade de lidar com cada um deles. Encantador isso, né? Saber que um abraço, se você tem o costume de abraçar as pessoas, até o seu sistema imunológico responde positivamente. Outro estudo diz que os abraços ajudam quem tem problemas para compartilhar as emoções. Então, de acordo com um estudo feito na Faculdade de Artes e Ciências da Universidade do Missouri, lá também nos Estados Unidos, publicado em 2011, eles viram que pessoas que têm dificuldades em verbalizar emoções e descrever sentimentos podem ser beneficiadas pelo abraço. Então, os pesquisadores mediram o afeto compartilhado em 921 pessoas diagnosticadas com alexitimia, que é justamente essa dificuldade em expressar, verbalizar as emoções, escrever os sentimentos. Então, eles observaram que, ainda que eles tivessem problemas para se relacionar, a comunicação mais afetuosa aliviou a aflição que essas pessoas sentiam e que gestos como o abraço fizeram com que elas liberassem hormônios que aliviam o estresse, no caso a dopamina e a serotonina, como a gente viu, né? Que lindo! Então, uma pessoa que tem a dificuldade de se expressar melhora conforme ela recebe afeto. Interessante. Outro diz que os abraços reduzem a pressão arterial. Então, lá em 2013, um estudo da Universidade Médica de Viena, na Áustria,
liderado por um neurofisiologista que eu juro não vou me arriscar a falar o nome dele aqui, porque o meu austríaco definitivamente não é bom, mas depois eu coloco aí nos comentários para vocês o nome, vocês leem, e se quiser procurar mais sobre, vocês podem. Ele comprovou que abraçar alguém pode, além de promover o bem-estar, reduzir a pressão arterial e melhorar a memória. No entanto, o efeito só se manifesta se o ato de afeto é feito por alguém de confiança. Mais uma vez, guarda essa informação na sua cabeça. A gente já falou da ocitocina lá atrás e estamos falando dela aqui agora. Dessa coisa de você abraçar alguém e transmita a confiança. Aqui ele atribuiu essa questão, né, do abraço baixar a pressão. Ele diz que a culpa é da ocitocina liberada no organismo. O hormônio, quando presente na corrente sanguínea, reduz a pressão arterial e diminui a sensação de estresse e ansiedade. Estão ficando tão apaixonados por abraço quanto eu já era antes. Depois que eu resolvi fazer esse programa, eu fiquei mais ainda. E a gente nem chegou na metade do programa ainda. Bom, outros estudos também dizem que abraços aliviam a dor. Então, na Universidade da Califórnia, na Universidade da Carolina do Norte, a Califórnia foi o outro. Lá nos Estados Unidos também, a psicóloga Karen Grion também pesquisou os efeitos do abraço e comprovou que o carinho pode aliviar a dor. Ela e a sua equipe, então, recrutaram mulheres que sofrem com enxaqueca e, durante os testes, as participantes relataram melhora significativa na dor de cabeça. Elas também foram expostas a uma frequência certa de abraço com pessoas de confiança. Também teve toda essa metodologia por um tempo, né? E todas elas, sem exceção, relataram melhora no alívio da dor de cabeça. Então, a conclusão que ela chegou foi de que o cérebro recebe primeiro os sinais de alívio e depois a sensação de dor. Olha só que maravilha. Então, o abraço ainda pode ser preventivo da dor, né? Então, vamos lá, diretora, para o próximo aí, por favor. Seguinte, eu quero que vocês guardem aí na cabeça de vocês tudo isso que a gente falou sobre ocitocina, tudo isso que a gente falou sobre o que a ciência diz a respeito do abraço. Guardem essa informação dos efeitos terapêuticos do abraço em pessoas que passem confiança. São todas informações científicas. Então, você vai, nesse momento, acompanhar um vídeo aí que vai mostrar toda a programação da semana aqui do canal. E logo depois, a gente vai voltar aqui para conhecer melhor a terapia do abraço propriamente dita. Não sai daí, hein? Fica de olho. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, na TV Online, Esporte TV Online. Todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. O jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, levando para você todas as informações. Não perca aqui na TV. Aqui no portal Cidade Ativa Online, a TV Online. Cidade Ativa Online, a TV Online pioneira em todas as redes sociais. Em janeiro, pessoal, não perca, programa Somos Mais, trazendo muitas novidades para você. A programação mais polêmica de todos os tempos, programa Ponto de Vista, estará retornando a partir das quartas-feiras, 19 horas, a partir de janeiro, dentro da TV Online. Não perca, vai ser muita coisa que vai ser falado a respeito dos municípios e dos políticos. Oi, tudo bem com você?
Você gosta de saber mais sobre saúde e terapias naturais, como se cuidar melhor? Então não perca o programa Saúde Ativa todas as quintas-feiras às 19 horas no portal Cidade Ativa Online. Espero você! Olá você, quero convidar você para assistir o programa Garba Cardoso Convidado aqui na TV Online, Cidade Ativa Online, um programa que vai ao ar toda sexta-feira às 18 horas, nosso programa Gospel, onde você que é evangélico, você também que não é evangélico, tem a oportunidade de assistir a melhor música gospel, sertanejo gospel, o popular gospel, MPB gospel, é no nosso programa. Vem conosco, agora em janeiro, estreando aqui no portal da Cidade Ativa Online, Garba Cardoso e convidado. Até lá! Oi, gente! Estou passando por aqui para convidar todos vocês. A partir de janeiro, a galeguinha Vani Ferro vai estar fazendo um programa maravilhoso na TV Online, é isso mesmo. O programa se chama O Melhor do Sábado com a galega Vani Ferro, é isso mesmo. Teremos vários quadros, várias apresentações, entrevistas, tudo que há de melhor, hein, galera? E você aí é meu convidado, contamos com todos vocês, hein? Beijos! Olá galera, aqui fala Léo Poeta, passando para convidar todos vocês aí da TV Online. A partir de janeiro estaremos lá, Léo Poeta, com o programa Nordeste Verso e Forró. Contamos com todos vocês, ó. Até lá, galera! Aí, prestou atenção, anotou tudo, já colocou na agenda, guardou tudo aí? Então, volta o teu foco aqui, deixa viva na sua memória aquilo que pedi para você guardar antes da gente entrar para ver a programação e vamos falar da terapia do abraço finalmente. Bom, a Kathleen Keating, em 1983, lançou o livro A Terapia do Abraço, este aqui, que foi resultado de sua experiência como psicóloga e estudiosa dos efeitos do afeto na saúde emocional das pessoas. Então, logo aqui, no prólogo deste livro, aqui, você vai achar vários trechinhos que eu coloquei, um deles a gente vai ler agora, então vai entrar uma imagem e você vai me acompanhar. Ela fala o seguinte sobre a terapia do abraço aí, sobre o que é abraçar. Abraçar é um instinto, uma resposta natural a sentimentos de afeição, compaixão, carência e alegria. Abraçar é também uma ciência, um método simples de oferecer apoio, cura e crescimento com resultados excelentes. Bom, quando você tem um livro que começa te colocando isso, o mínimo que você fica é curioso, né? Então, a gente vai ver então a terapia, como ela estruturou essa questão da terapia do abraço, e a gente vai acompanhar isso até chegar ali nos tipos de abraço, e tem coisas que são muito interessantes em relação à terapia do abraço. No ano do lançamento do livro, que foi lá em 1983, ainda havia poucas evidências científicas a respeito do abraço e dos efeitos terapêuticos do abraço, mas todas indicavam os efeitos positivos do abraço para a saúde, principalmente porque abraçar é tocar e a ciência já listava alguns benefícios, como, por exemplo, sensação de bem-estar, combate à solidão, superação e administração do medo,
melhora na administração dos sentimentos, melhora da autoestima, retardo do envelhecimento, estímulo do altruísmo. Então, as primeiras pesquisas que nós vimos sobre a ocitocina e sobre os abraços foram bastante recentes, né? A gente tem pesquisas de 5 anos atrás, muito tempo depois do lançamento do livro dela. Então, naquela época já se tinha assim esses conhecimentos científicos sobre esses efeitos do abraço, que a ciência acabou embasando agora com novos testes, né? E a autora ainda acrescenta que o abraço é portátil, não requer equipamento especial ou um lugar específico, torna as pessoas mais felizes, torna viáveis os dias impossíveis, preenche espaços vazios no coração e continua trazendo benefícios mesmo depois de desfeito. Então, o abraço tem todas essas facilidades, né? Você leva com você para onde você for e você pode usar a qualquer momento. Agora, existem aí, para você que curtiu saber disso e está se perguntando, Luana, como a gente faz para ser um terapeuta do abraço? Né? A gente sabe que você estudou tantos anos para se tornar naturóloga e tudo mais, os médicos estudam tantos anos para serem médicos, diversos profissionais da saúde estudam. Para você ser um terapeuta do abraço, na verdade você não precisa assim de anos de estudo, né? Para ser um terapeuta do abraço é preciso apenas querer, ter algumas qualificações e seguir algumas regras que a gente já vai dar uma olhada. Em outro trecho do livro dela, ela diz o seguinte, acompanha comigo aí na imagem. Então, sobre as qualificações, ela diz: a terapia do abraço é um processo de cura recíproca. Na verdade, o que dá e o que recebe no abraço desempenham papéis intercambiáveis. Na condição de terapeuta do abraço, você está aberto à criança que existe dentro de você, que necessita de amor, segurança, apoio, cuidados e que precisa brincar. Você está estabelecendo contato com as mesmas necessidades no outro. Ou seja, a principal qualificação para você ser um terapeuta do abraço é você estar disposto a contatar o que há de mais puro em você, porque no momento em que você entra no espaço do outro com um abraço aconchegante, você também entra em contato com todas essas necessidades. E olha que muito interessante, né? Muito tem se falado de cuidar da criança interior, de resgatar a inocência da criança, de começar a olhar o mundo com os olhos da criança que não tem aquela pressão, que tem a liberdade de ser quem é. Nós já conversamos sobre isso também em alguns programas. E o que ficou muito claro é que cuidar da criança interior é uma necessidade bastante recorrente nessa nossa sociedade, que é imediatista e que vem perdendo contato físico entre os seres humanos. Né? Quantas pessoas você conhece na sua rede social, quantas pessoas você tem no seu Facebook, com quantas pessoas você conversa através do WhatsApp e quantas pessoas você consegue parar na frente, olhar no olho e ter uma conversa saudável. Quantas dessas pessoas que você tem nas redes sociais você conhece pessoalmente e cumprimenta com um abraço, né? Então, essa questão da relação entre o ser humano, entre o tocar um outro ser humano, vem ficando cada vez mais escassa, né? Porque a gente vem tendo, então, uma vida cada vez mais estressante, cada vez mais ansiosa e desde muito cedo. Então, as crianças, desde muito cedo, não estão tendo esse contato físico porque já correm rápido e diretamente para os celulares, para os tablets, para os jogos, né? Enfim.
Qual é o problema disso? Isso acaba gerando autoestima negativa, sentimento de menos-valia e não merecimento de amor. Então a pessoa acha que ela também não é merecedora de amor. E também, consequentemente, uma profunda dor emocional. Então, sabendo disso tudo, um terapeuta do abraço precisa se abster de julgamentos, né? E se armar de acolhimento e disposição para apoiar, porque ele não vai resolver todos os problemas, né? Mas pode sim respeitar as batalhas íntimas de cada um e oferecer compreensão, risos, palavras amigas e muitos abraços. Então, o terapeuta do abraço, ele não precisa necessariamente ter aquele conhecimento de psicologia, ele precisa ter a sensibilidade e o desapego total a qualquer julgamento. Então, saber olhar ali que a pessoa está precisando de um apoio, está precisando de repente, só de um acolhimento, aquele calorzinho humano, né, que vai acalmando, que vai tranquilizando, como a ciência já comprovou que realmente acontece. Aí, a Kathleen coloca dentro do livro dela 4 regras que são muito importantes também para serem seguidas. A primeira delas é, e agora eu peço que você traga na sua mente aquelas informações que eu pedi para você guardar. Manter clara a intenção de apoio sem conotação sexual. O abraço terapêutico é cheio de amor, mas ele não é cheio de paixão, tá? Mesmo que você vá dar um abraço terapêutico na sua esposa, no seu esposo, no seu namorado, entenda que esse abraço não necessariamente vai terminar na cama, tá? É um abraço que oferece consolo ou descontração. É um abraço de amizade. Então, se você quer ser um terapeuta do abraço, guarde a malícia para outro momento. O momento onde você está encontrando e adentrando o espaço do outro é um momento de profundo respeito, é um momento de profundo amor, é um momento de profundo apoio e é um momento de profunda descontração também, né? É um momento onde você troca. Não quer dizer que você tocou em alguém, você está insinuando que quer ter algum tipo de relação sexual com essa pessoa. Isso é uma crença que precisa ser muito trabalhada dentro das cabeças de hoje em dia, né? A segunda regra muito importante é ter certeza, e essa regra é muito importante, tá? Ter certeza de que há permissão para o abraço acontecer. Então, é muito importante respeitar as necessidades de privacidade e espaço de cada um. Essa permissão, ela pode acontecer de uma maneira verbal ou não. Então, quando você se aproxima de alguém, ela pode dizer, até te pedir um abraço, ou se você já chega, né, abrindo os braços, se a pessoa abre o braço de volta, ela não está te falando que ela quer um abraço, mas ela está demonstrando que está receptiva ao seu abraço e que vai retribuir o seu abraço. Caso isso não aconteça, não abrace, tá? Respeite. Lembra que você tem que ter a certeza de que há permissão para o abraço acontecer. A permissão, ela pode ser não verbal ou não verbal. E por que isso é muito importante? Porque para algumas pessoas abraçar, tocar e trocar afeto e carinho é muito difícil, tá? Deixar que uma pessoa entre no seu espaço, tanto energeticamente como fisicamente, para algumas pessoas é muito difícil. E isso não tem a ver, propriamente dita, com a sua intenção, tem a ver com a vivência que ela teve de toque, com a maneira que ela entende o toque, com a maneira como ela entende o significado de um abraço, tá? Então, para essas pessoas, você pode então tentar uma permissão verbal, usando frases como gostaria de te dar um abraço, eu posso?
E aí, se ela disser que sim, você abraça, procura perceber quanto é confortável esse abraço para a pessoa. E se ela disser que não, não há problema algum. Você pode transmitir a sua energia, você pode transmitir o seu carinho através de palavras, né? Existe um estudo também que diz que a ocitocina ela é liberada também com um toque na mão. Então, às vezes aquele aperto de mão que você dá com vontade, né? Não aquele que você... E aí a mão cai, não. Mas aquele aperto de mão que você dá com carinho e com muito respeito, pode começar a fazer com que a pessoa confie mais em você e então você consiga o espaço para colocar a terapia do abraço para funcionar. Mas é um processo, tá? Respeite. Terceira regra, e aí tem a ver com você, não com o outro. Pedir um abraço quando precisar e se certificar que terá a permissão de receber esse abraço. Lembre-se que abraço é terapia de troca. Não basta abraçar, é preciso também ser abraçado. Sabe quando os braços entrelaçam outra pessoa e a outra pessoa fica com os braços lá? Isso não está rolando a terapia, tá? A terapia acontece quando você recebe o abraço de volta, quando acontece essa troca. E pensa só, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você sente que você está muito estressado, se você sente que você está num momento muito difícil, se você sente que as coisas estão mais complicadas do que você esperava, que você realmente precisa desse acolhimento, que você precisa ter um abraço ou que você precisa estar mais em contato com as pessoas, peça o abraço. Não tem nada de errado nisso, né? Lembra que é você estar em contato com a sua criança e a criança ela não tem o menor problema em pedir as coisas que ela quer. Não interessa o que é, a criança ela pede, ela quer, ela pede, simples. E é assim que acontece com a gente. Agora, é claro que você não precisa simplesmente chegar, agarrar a pessoa, vem cá que eu tô precisando de um abraço. Também não é assim, porque aí você fere a segunda regra, né? Que é ter certeza que aquele abraço vai ser espontâneo e com vontade. Então, você pode usar frases do tipo... que tal um abraço antes que eu saia para o trabalho? Ou gostaria de um abraço, você se incomoda? E uma vez que você recebeu esse abraço, caro terapeuta, diga como foi bom ter recebido o abraço e agradeça, né? Afinal de contas, houve ali a troca. E essa quarta regra complementa todas as outras, e nos deixa muito atentas não só em relação ao abraço, mas a maneira como a gente se comporta na vida, no nosso dia a dia. Então ela é a seguinte: assumir a responsabilidade de expressar aquilo que você precisa e a forma como você quer receber. É muito comum a gente cometer o erro de culpar o outro por não conseguir o que a gente espera dele. Mas a gente precisa lembrar que existem pessoas que são mais sensíveis e atentas às necessidades do outro, então percebe quando o outro está precisando de um abraço, né? E existe também a maioria das pessoas que não são sensíveis. Entenda, a maioria das pessoas que não são sensíveis, principalmente se elas estão envolvidas ali em muitas atividades ou ocupadas com as próprias carências e com as suas inseguranças. Nesse caso, já que é a maioria, é importantíssimo que haja comunicação direta e muito clara. Então, você chega até essa pessoa e diga a ela: eu preciso de um abraço bem apertado e demorado. Então você deixa claro o tipo de abraço que você quer, o tempo de abraço que você precisa, ou deixa muito claro aquilo que você quer, né? Sem se preocupar muito o que o outro vai pensar de mim. Ele vai pensar que se você está indo com
com essa abertura de coração, com essa vontade verdadeira de receber aquilo, ele vai entender exatamente o que você está passando. Agora, é importante que se mantenha vivo aí na cabeça e no comportamento o seguinte: a disposição de conciliar e entender que nem sempre se recebe exatamente o que e quando a gente quer. Lembra que seres humanos vivem em processos. Então, se você convive com pessoas que têm essa dificuldade de olhar e entender espontaneamente, chega para conversar e tudo mais, você precisa exteriorizar bastante, lembra que se a pessoa já tem essa dificuldade, ela de repente não consegue mudar de uma hora para outra, mas não quer dizer que você, enquanto terapeuta, tenha que desistir desse abraço. Lembre-se que é um processo, esteja disposto a passar por ele junto com a pessoa, certo? Existe contraindicação contra abraço? Existe. Existe uma contraindicação que realmente é muito séria e que, se a gente atenta a todas as qualificações e atenta a todas as regras da terapia do abraço, vai ficar mais fácil de entender. Existem pessoas que acreditam que todo abraço, sem exceção, remete ao envolvimento e à atração física, ou tem conotação romântica. Nesses casos, antes de entrar para a terapia do abraço, é necessário que essas pessoas primeiro cuidem dessa crença, que é uma crença limitante, que é uma crença que traz muitos problemas para a saúde física e para a saúde mental dessas pessoas. Você achar que todo tipo de toque tem uma conotação sexual, tem uma conotação romântica, não é normal, tá? É uma crença limitante. O toque, ele existe para troca, certo? Não necessariamente para cantar alguém ou para levar alguém para a cama. Então, se você se depara com uma pessoa que entende que toque é única e exclusivamente para esses fins, não abrace. Essa pessoa não está pronta para receber a terapia do abraço, tá? Mas também não cabe a você, muita atenção, trabalhar esse tipo de crença. Primeiro que ela tem que querer, né? E depois vai ser um processo dela que aí sim pode exigir um pouco uma questão terapêutica mais profunda, psicologicamente falando. Então ela vai precisar de um apoio de profissionais que sejam habilitados para isso. Mas não é você, terapeuta do abraço, que vai encaminhar essa pessoa, não é você que vai chegar para essa pessoa e falar, vai se tratar, né? É claro que você pode colocar a sua posição, colocar como você pensa toda essa questão de toque, de abraço, mas não necessariamente você não vai curar a pessoa, tá? Lembre-se disso. Então, essa pessoa ela não vai conseguir compartilhar dos benefícios que um abraço amigável oferece.